Bom, nós vamos ler, eu vou ler lá em Provérbios, é, Provérbios 21. Eu vou ler o versículo 2, o versículo 9, 19 e 23 do capítulo 21. Mas também vale a pena ler ele inteiro depois. Então, lá no versículo 2 fala assim, ó, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Versículo 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter uma companheira em casa ampla, uma mulher briguenta. Lá no versículo 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. E versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, aqui é ah, o Senhor nos ensinando mesmo, né? Lapidando aqui, nos corrigindo, é, alguns versículos preciosos para nós, para que a gente saiba aplicar na nossa casa. E, na verdade, eu acho que é um dos ensinamentos de mais sabedoria esse. Aquele que guarda a língua, né? Aquele que fala com sabedoria, de fato edifica onde está e quem está à sua volta. E aqui o primeiro versículo que nós lemos fala que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. De fato, quando nós planejamos ou sonhamos ou desejamos algo, a gente só vê o lado bom, né? A gente olha assim e tudo vai dar certo e vale a pena investir nisso, vale a pena ir para tal lugar, vale a pena falar tal coisa. Parece que é tudo bom aos nossos olhos, né? Mas o Senhor sonda os corações, porque para o Senhor o que vale é o que tem dentro do nosso coração, né? Porque Ele sabe o quanto vamos falhar, né? Ele sabe que somos pecadores, mas Ele também conhece os corações, porque a intenção do coração é o que vale para o Senhor, né? Então, às vezes, a gente quer planejar e fazer e tal, mas a intenção do nosso coração, ela é perversa. E aí o Senhor precisa abortar esse plano que, na verdade, não vai prosperar e não vai abençoar, né? Isso tem um pouquinho a ver com aquilo que nós falamos sobre abrir mão de si mesmo em prol da família, né? Às vezes nós nos tornamos mulheres egoístas sem perceber as necessidades da nossa família. Isso tem muito a ver. E aí a gente fala assim, ah, mas é para o bem de todos, né? Hoje eu estava compartilhando com a minha mãe que antes de vir para cá, o Murilo chorou e aí ele falou assim: eu não quero que você vá embora. Parecia que eu tava. Aí eu falei, filho, mas a mamãe não vai embora. Ele falou assim, mas você tá indo de bolsa, mas chorando, sofrendo. E aí eu falei assim, não, mas eu vou hoje e volto amanhã. E aí a forma que eu encontrei para explicar para eles foi que eu estava indo participar de algo importante para a minha vida. Era um congresso de mulheres, ao qual eu ia me reabastecer da palavra, né, que era importante. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, a mamãe, ela apoia os seus sonhos, ela apoia os seus projetos, ela te acompanha na escola, te acompanha em tudo que é importante para sua vida, não é verdade? E aí ele balançava a cabeça chorando. Eu falei, a mamãe também apoia o trabalho do papai, a mamãe está sempre na retaguarda, é, colaborando com o que o papai precisa, deixando as coisas em casa em ordem para auxiliar ele no trabalho, não é verdade? E aí ele chorou. Eu falei, então agora vocês precisam entender que é importante, é algo bom para a vida da mamãe e para nossa família, né? E aí eu preciso do apoio de vocês. E aí eu falei, você ora pela mamãe? E aí ele falou, ah, deixa eu beber um pouquinho de água. E aí foi, bebeu água, enxugou as lágrimas e veio, né? Por que eu expliquei dessa forma? Porque é isso. Quando você tem a intenção e os planos, e você consagra ao Senhor, e Deus sondou o seu coração, e Ele viu a intenção do seu coração, e de fato aquilo é bênção para você e para sua família, então aquilo prospera. E a nossa família precisa entender isso. Às vezes nós mulheres, a gente briga porque a gente quer algo, a gente
usa palavras irritadiças, né, como a palavra mesmo disse aqui, ficamos irritadas porque as pessoas não compreendem aquilo que estamos querendo, mas a verdade é que a intenção do nosso coração ela está errada, ou a forma como a gente explica para eles, passa para eles está errada. A verdade é que numa família nós precisamos compartilhar sonhos e projetos, e aí juntos, em Deus, ver se aquilo de fato é bom ou não, né? Então, hoje eu creio que o Senhor está nos ensinando que nós devemos sondar aquilo que a gente fala, sondar as intenções de cada ação que a gente faz. E isso tem muito a ver com o papel da mulher, porque a mulher ela é dona de reclamar, mas eu faço tudo aqui nessa casa, porque se eu não fizer, ninguém faz. Ou, mas eu faço isso para você, você não pode fazer isso para mim? Quer dizer, então eu faço com segundas intenções. Eu faço, mas eu quero algo em troca. E não é isso que o Senhor nos pede, né? Na verdade, a recompensa sempre vem do Senhor. A gente tem que fazer tudo que a gente fizer e planejar e sonhar, em projetar, nós precisamos compartilhar com a nossa família, mas nunca como uma cobrança por aquilo que a gente oferece a eles, né? A gente compartilha com a nossa família, porque todos precisam estar envolvidos em um só propósito. E aí a gente entrega ao Senhor aquilo que está sendo compartilhado. E o Senhor vai sondar os corações e Ele decide se aquilo é bênção ou não para nós. E se a gente recebe um não do Senhor, nós não podemos nos ficar irritadas, bravas, briguentas dentro dos nossos lares, né? Que infelizmente, na maioria das vezes, é o que acontece, a gente quer achar um culpado para o não do Senhor. A gente se esquece que a resposta vem dele. E então é isso. Nesses outros versículos fala, né, que é melhor morar num canto de telhado do que com uma mulher briguenta. É melhor morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e irritadiça. E é verdade, nós também já falamos aqui sobre a mulher ser o termômetro da casa. Isso é muito sério. Eu estava vendo uma reportagem meio por cima hoje sobre um jogador de futebol, não vou nem citar nome, ele é bem conhecido. Parece que teve um ato de traição e alguns amigos apoiaram esse ato de traição. Mas as pessoas inverteram isso que aconteceu e as mulheres estão brigando por direitos iguais. As mulheres começaram a brigar por causa dessa atitude. Por que que o homem pode e a mulher não pode trair? Olha a desvalorização. Quer dizer que as pessoas estão pegando os erros e querendo que as mulheres, né, o feminismo, elas pegam aquelas falhas masculinas, ao invés de se colocarem como auxiliadoras, né, e buscar em Deus uma forma de ajudar a levantar o caído, não, peraí, se eles podem, nós também podemos. E aí eu vi essa manchete hoje, enquanto eu estava vindo para cá, e isso falou muito no meu coração sobre o nosso papel. Nosso papel não é ser a mulher briguenta, não é ser a mulher rixosa, a mulher irritadiça, a mulher que planeja sem sabedoria, a mulher que não consagra ao Senhor os seus planos, mas nós devemos ser a mulher que busca em Deus sabedoria para levantar o caído. Nós não devemos romantizar nenhum pecado, nós devemos ser como o Senhor, odiar o pecado, mas amar o pecador. Se há na nossa casa alguém que está falhando, que está caído, né? Nós precisamos buscar em Deus estratégias para ajudar e levantar, porque é uma alma que o Senhor ama, né? Então, buscar ali dentro daquela necessidade uma ajuda, mas com sabedoria, porque aqui no versículo fala, ó, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Então, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, porque eu sei que nós, mulheres, temos a tendência humana, a falha humana, de falar mais do que deveríamos, né? De, na hora da raiva, colocar palavras pesadas e amaldiçoar a nossa família, né? Com palavras, o nosso cônjuge. Isso é muito sério, né? Então, nós devemos guardar a nossa boca, a nossa língua, e aí nós estaremos guardando a nossa alma da angústia, né? Então, nessa noite é sobre sabedoria, sobre buscar em Deus aquilo que deve ser falado, como ajudar, né, os da nossa casa, se eles estiverem caídos no pecado,
Nós devemos consagrar, mais uma vez aqui falando sobre consagrar os nossos planos ao Senhor, para que Ele sonde o nosso coração. Qual é a intenção de eu estar fazendo isso? Qual é a intenção de eu estar servindo a minha casa? Qual é a intenção de eu estar indo para esse lugar? Qual é a intenção de eu estar investindo nesse nessa coisa, né? Comprando algo, né? Qual é a intenção do meu coração? E ninguém melhor do que o Senhor para nos dar essa resposta, né? Então, nessa noite eu declaro sobre as nossas vidas e de todas as mulheres ali do grupo, que o Senhor derrama sobre nós uma porção nova de sabedoria no falar, no pensar, no agir e reagir. E faça de nós verdadeiras mulheres sábias e mansas no falar. Isso é muito sério, né? A nossa língua, ela produz vida ou morte. Então, que a nossa família esteja guardada e receba a vida através das nossas, né? Através das nossas palavras. No nome de Jesus. É a palavra que eu separei para esse momento de hoje. Eu fiquei muito feliz que você está aqui. E nós vamos orar, viu, Mi? Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar porque é igual você falou, assim, essa semana até mesmo foi de a gente prestar atenção no que fala, né? Às vezes a gente vai naquela euforia, na impulsividade. E eu conversando com a minha mãe essa semana, e eu falo assim que eu acho que tem dia, tem hora, assim, dependendo da conversa, sabe aquela vontade que você tem que a pessoa engole aquilo que você fala? Porque eu falava para ela assim. Mãe, mas está tão bonito o encontro lá de mulheres. Eu estou assistindo também lá da igreja lá, né, no YouTube também, tudo. E eu falei para ela, nossa, parece cada dia mais assim que eu fico sabendo, mais vontade eu tenho de saber das coisas. E só que aquilo lá, acho que foi me tomando de um jeito tão assim que eu não respirei, eu não parei, eu não pensei. E eu fui falando tanta coisa para ela, mas que por um lado eu acabei, acho que machucando ela, sabe? Mesmo que a minha intenção tenha sido boa, mas eu fui tão ali no andar ali da conversa que parecia assim que no final da conversa eu queria que ela engolisse aquilo que eu tivesse falando, que ela tinha que aceitar e pronto, que até teve um ponto que eu falei assim para ela, que eu até comentei aqui, né, que eu não tenho com quem tá dividindo, com quem tá me instruindo melhor, me incentivando. E eu peguei e ainda falei assim para ela, olha, a gente fica até envergonhada, né? Eu falei para ela assim, mãe, eu não tenho quem dividir, eu não posso te ligar e falar, mãe, eu eu li um negócio na Bíblia e você me explica, igual você fala que liga para tua mãe, né? E eu peguei e falei para ela, eu não tenho quem faz isso para mim, eu sou sozinha. Aí aquilo lá depois, assim, na conversa, ela vinha conversar comigo, com aquele jeito que a minha mãe é também, né? Vinha conversar comigo. Aí eu parei, eu fiz assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Mas foi tão na impulsividade, tão assim, naquela coisa que eu não prestei atenção nem no que eu tava falando depois, de última hora ali. Aí eu peguei e falei pra ela, mãe, você me perdoa? Porque eu fui falando, eu falei, eu acho que eu falei, eu tenho certeza que eu te magoei nas minhas palavras, da maneira como eu falei. Eu falei, você é a melhor mãe do mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, você me perdoa, sabe? E é isso que você falou, é a gente ter aquela sabedoria de falar, E é de muito rápido, né? Igual você falou, você acaba falando quando vê. é, E falar. quantas vezes a gente faz isso, né? Foi com a mãe, é com o esposo, com os filhos, né? Por isso que em várias partes da Bíblia, várias, fala sobre a língua, né? Sobre frear a língua mesmo, sobre pensar antes de falar, sobre ter sabedoria nas palavras. E aí, lá em Tiago fala, né, sobre a língua ter o poder de vida ou morte. Então, assim, porque é por conta disso. É muito rápido.
né? E aí, Foi. graças a Deus, porque o Senhor ministrou seu coração e você de imediato reconheceu ali, também já pediu perdão, né? Não, e assim, ó, percebe que não era o que você queria falar, né? Você falou, não era dessa forma que eu queria falar. Isso é a intenção do coração. Às vezes você poderia estar elogiando alguém, mas a sua intenção ser a contrária. Assim como também saiu dessa forma e a intenção não era essa, né? Então a gente precisa prestar atenção das duas maneiras. Então, mas só o Senhor, somente Deus conhece nosso coração e Ele pode trazer a luz, né, para a intenção do nosso coração. E aí, quando o Senhor traz essa revelação, né, da intenção, a gente de imediato deve fazer os consertos necessários, como você fez. E em relação a isso, você tem que entender que você está falando com alguém que não tem o mesmo conhecimento que você da palavra, né? Então tem que ir bem devagar mesmo, mas é isso que você está fazendo. Você está recebendo e está transmitindo, recebendo e transmitindo, é isso mesmo. Você está repassando a palavra do Senhor. E aí o agir é de Deus, né? No tempo dele, da maneira dele. Mas é isso mesmo. Que o Senhor Verdade. dê essa sabedoria. Tem dia também que o Fernando percebe que eu tô nervosa e fala assim: Ó, hoje não vamos nem conversar, só a hora que se acalmar, tá? E eu nem falei nada, às vezes só o semblante assim. E aí depois eu falo assim: ah, ainda bem que teve sabedoria, porque se tivesse conversado naquela hora. Então, assim, é todo dia, né? É sem cessar, em todo momento. E quando errar, quando falhar, quando falar aquilo que não deve, deve ser imediatamente corrigido, retirar essas palavras soltas que o inimigo recolhe e usa contra nós, retira imediatamente, né? Faça o conserto de pedido de perdão e, e segue para frente, tentando não errar mais, né? Amém. Amém. É isso. Ora por nós. Deus Pai amado, poderoso.